estoque de plaquetas do Hemosul está muito baixo e o órgão tem solicitado a ajuda da população para repor esse estoque. Quem vai falar sobre essa questão agora é a responsável pelo setor de medula óssea do Hemosul, Lucéia Fernandes. Boa tarde, Lucéia. Boa tarde. Obrigada pela sua presença. Lucéia, explique, por favor, qual é a diferença da doação de plaquetas, da doação de sangue, como que funciona esse processo? Bom, a doação de sangue, como todos já conhecem, a pessoa comparece ao Hemosul, ela é avaliada para ver se está em condições de fazer a doação e é retirado o que nós chamamos de sangue total. Só que esse sangue total, ele não é utilizado dessa forma no paciente que precisa. Ele vai para um setor chamado fracionamento, onde é fracionado os componentes do sangue. Inicialmente, separa-se as plaquetas das hemácias e o plasma. Aí é distribuído conforme a necessidade. Esse é um processo de doação. O outro, que nós chamamos, que é um processo de filtração ou por aférese, retira-se apenas as plaquetas ou as hemácias conforme a necessidade. No caso em questão, a plaqueta é solicitado pelo médico quando necessário, e aí é feita é convocado o doador, né, que nós temos um setor que tem uma agenda de pessoas que estão disponíveis para doar a plaqueta. Aí esse doador é convocado dentro do tipo sanguíneo necessário e é então realizado o processo de filtração dessas plaquetas do paciente, do doador. Neste momento, o estoque do Hemosul está bem abaixo do mínimo necessário. Por que ocorre essa baixa no estoque, Lucéia? Quando nós falamos de baixa de estoque, nós estamos falando de sangue total e de todos os outros componentes, né? Não só de plaquetas. Isso ocorre normalmente quando se aproxima um feriado prolongado, em virtude das pessoas procurarem sair da cidade para se divertir, para ir visitar familiares fora, e aí eles não procuram o banco de sangue, né? Porque nesse feriado nós só não abrimos 2 dias. O sábado sempre está aberto e os outros dias da semana, mas a gente já percebeu essa baixa da procura de doadores de sangue para fazer essas suas doações já durante a semana, aos dias que antecederam ao feriado, e pós também. E acaba sendo um período, de certo modo, em que é mais utilizado o sangue, enfim, as plaquetas, porque é um período normalmente marcado por acidentes, correto? Isso. Nós temos essa situação acentuada na maioria dos feriados, né, porque tem um maior fluxo de pessoas nas estradas e uso de bebidas alcoólicas, entre outras coisas, fora a rotina diária já de pacientes que estão internados, que precisam, e de outros que acabam surgindo com algumas doenças que necessitam de componentes sanguíneos e às vezes uma cirurgia cardíaca é uma das cirurgias que mais usam componente sanguíneo. Agora, em geral, o doador de plaquetas pode ser o mesmo doador de sangue, a exigência é a mesma ou tem algum diferencial? Existem algumas diferenças, sim, existe um diferencial. Para ser um doador de sangue, eles precisam ter só a idade, né, estar bem alimentado e respeitar aqueles pré-requisitos em virtude da quantidade de líquido circulante que será retirado desse doador. Para a doação de plaquetas, em virtude de você fazer uma filtragem desse componente, e isso acontece, retira-se o sangue total, filtra-se e retorna os outros componentes para o organismo do doador, é necessário observar, além desses outros que é idêntico à doação de sangue, observar também o calibre venoso. A pessoa tem que ter uma veia um pouco mais grossa. Para isso é avaliado antes se a pessoa já fez algumas doações anteriores, se ela tem experiências enquanto doador. Então é necessário observar tem algumas observações especiais sim para esse doador de plaqueta, além da questão de que a plaqueta ela tem um tempo de vida útil curto, que é apenas 5 dias. Então não daria para nós armazenarmos isso por muito tempo. Então é necessário que necessite desse componente, especificamente da plaqueta, existir o pedido médico, aqui é encaminhado ao hemocentro, aí a convocação do doador dentro do tipo sanguíneo, para que não existam perdas desse componente tão precioso. As campanhas para a doação de sangue são constantes e já existe, digamos assim, um grupo formado de pessoas que sempre doam. No caso das plaquetas, não é muito divulgado. Existe um grupo já de pessoas também formado, de doadores. Como que acontece nessa questão? Existe um setor específico que trabalha com uma agenda, onde as pessoas
que já conhece sobre o assunto, que isso existe uma captação dentro do banco de sangue. Pode não ser divulgado de forma tão expressiva na mídia, mas dentro do banco de sangue existe uma captação diária entre os doadores de sangue para que ele faça o seu cadastro junto a esse setor, sendo informado de que para fazer a doação de plaqueta é um pouco mais demorado, de 1h30 mais ou menos a 2 horas, e aí essa pessoa estar disponível quando necessário. Então, dentro do banco de sangue existe essa preocupação, principalmente porque nós temos que cuidar para que isso não falte. Quando está baixando, existe um limite mínimo, né, de baixa. Está baixando, o setor faz a busca, e também nós não podemos falar somente da plaqueta nesse processo por aféres. Existe, como eu disse no início, todas as doações de sangue são separadas as plaquetas deste sangue total que nós chamamos. Então, nós temos uma rotina diária de plaquetas, de armazenamento de plaquetas, mas é importante observar que a população tem que doar com frequência. Não adianta nós fazermos um chamado e as pessoas vierem 200 pessoas num dia. Aquelas plaquetas que foram separadas dessas 200 doações, elas terão um tempo de vida útil de 5 dias. Dependendo da necessidade, vai ser todas distribuídas. Mas é importante que as pessoas se conscientizem da necessidade de nós termos uma rotatividade dentro do Hemocentro, diariamente. E assim como na doação de sangue, existe um período para a doação de plaquetas, um intervalo mínimo que as pessoas devem ter? Existe. O intervalo mínimo é de 15 dias. Ele pode fazer uma doação com menos tempo, mas sempre respeitando uma solicitação médica. Isso quando nós falamos somente de plaquetas, tá? Que é aquele sistema de filtração ou o sistema por aféres que nós chamamos. Mas a doação de sangue em que é retirada, esses componentes são separados, depois fracionados, respeita-se o intervalo de 60 dias para os homens, o mínimo, e de 90 dias para a mulher. Certo. Para quem quiser ser doador não só de plaquetas, lembrando da necessidade também da doação de sangue, enfim, para quem quiser colaborar com o Hemosul, qual o procedimento? Vamos recordar o local, endereço, telefone para contato. O Hemosul fica na Fernando Correia da Costa, 1304, no centro. Os nossos telefones de contato, PABX 3312-1500. Pode entrar em contato, nosso horário de atendimento é das 7 da manhã às 17h30 da tarde e de segunda a sexta, né, nesse horário, e aos sábados até o meio-dia. Então, qualquer pessoa que tenha interesse, nos procure, tire suas dúvidas, pelo menos, para que a gente possa te orientar e você procurar o banco de sangue e realizar a sua doação. Mesmo que seja a primeira vez, nos procure, tire suas dúvidas, de repente você fará uma experiência que será contínua. A idade é a mesma, mínima e máxima, como na doação de sangue? Também. Lembrando que o peso, hoje, até mesmo para doação de sangue, é muito importante nós observarmos que teve uma mudança, né? Fizemos um estudo, um levantamento, onde as pessoas com menos de 55 quilos tinham um índice de sentir-se indispostos depois da doação. Hoje, o limite mínimo de peso é de 55 quilos para doar sangue e de 60 para afere-se. Certo. Eu acabei de conversar com Lucéia Fernandes, responsável pelo setor de medula óssea do Hemosul, que nos falou sobre a necessidade de doadores, tanto de sangue, mas principalmente de plaquetas no momento. Lucéia, mais uma vez, obrigada pela sua entrevista. Nós é que agradecemos a oportunidade de dividir com o público de vocês essas informações e os convidá-los para fazer a doação. Obrigada mais uma vez.